Suponha que coloquemos um canhão em cima da montanha mais alta do planeta e após isso atiremos com esse canhão. É esperado que a bala do canhão saia com determinada velocidade até perder gradativamente a altura e atingir o chão. Porém, em uma segunda vez, aumentamos a potência do nosso canhão, assim fazendo com que a bala atinja uma velocidade maior. É esperado que a bala percorra uma distância maior horizontalmente, porém também perca velocidade, perca altura e atinja o chão. Porém, aumentamos novamente a potência do nosso canhão e atiramos novamente, e assim por diante. Depois de diversas tentativas aumentando a potência do nosso canhão, percebe-se que logo a bala de canhão não atingirá mais o solo e sim fazerá uma órbita circular ao redor da Terra. Esse foi o experimento mental realizado por Newton que levou a definir o conceito de velocidade de escape. A velocidade de escape seria a velocidade necessária para um corpo fugir de um campo gravitacional. No caso do nosso experimento do canhão, a nossa bala de canhão deveria atingir determinada velocidade para fugir do campo gravitacional da Terra. Motivado por isso e tendo aceitado a teoria corpuscular da luz, em 1873, um físico chamado John Mitchell calculou que uma estrela de cerca de 500 vezes maior do que o Sol teria uma velocidade de escape maior do que a da luz. Mitchell então chamou essas estrelas de estrelas escuras. Meu nome é José Henrique e nesse vídeo vamos fazer uma breve introdução à teoria da relatividade e também falar um pouco sobre a primeira imagem já registrada de um buraco negro. A ideia de Mitchell de estrelas escuras permaneceu intocada por pelo menos um século até 1905, quando Albert Einstein publicou a teoria da relatividade restrita. Essa teoria é basicamente levantada em cima de dois postulados propostos por Einstein. O primeiro deles diz que as leis da física devem ser as mesmas, independente do referencial inercial. Ou seja, não importa se você está no metrô ou na sua casa assistindo Netflix, as leis da física devem ser as mesmas para você. O segundo deles, e talvez o mais bizarro de todos, é de que a velocidade da luz independe da velocidade de sua fonte. Ou seja, a velocidade da luz que sai do farol de um carro que se move a 100 km por hora deve ser exatamente igual à velocidade da luz que sai do farol de um carro que esteja completamente parado. E isso é completamente bizarro, pois agora não vale mais a adição ou a subtração de velocidades como valia na mecânica newtoniana. Esses dois postulados, apesar de simples, trazem consigo consequências enormes. Uma dessas consequências é que agora espaço e tempo não são mais constantes e absoluto. Isso porque, para a velocidade da luz ser constante o tempo todo, essas grandezas têm que variar. Então agora, espaço e tempo começam a variar de acordo com a velocidade. E esses fenômenos são chamados de dilatação temporal e contração espacial. Apesar disso, a teoria da relatividade restrita ainda tinha alguns problemas para descrever fenômenos relacionados à gravidade. E foi por causa disso que 10 anos depois, em 1915, Albert Einstein publicou a sua teoria final, a teoria da relatividade geral. Nessa teoria, Einstein agora se preocupou em aplicar a sua teoria anterior a todo o universo. De acordo com ela, o espaço e o tempo agora formam uma entidade única chamada de espaço-tempo. Além disso, matéria e energia também são capazes de curvar o espaço-tempo. Por conta disso, objetos supermassivos como o nosso Sol, por exemplo, têm a capacidade de curvar fortemente o tecido do espaço-tempo. Assim, objetos menores que passarem perto desses grandes objetos tenderão a seguir trajetórias curvas respeitando a curvatura do espaço-tempo. E esse efeito é o que chamamos de gravidade. Como agora é o próprio espaço-tempo que está sendo distorcido, todos os objetos devem respeitar essa distorção, inclusive a luz. Ou seja, na nova teoria de Einstein, a gravidade também afeta a luz. A gravidade da mecânica newtoniana precisava apenas de umas simples equações para ser descrita. Porém, a nova gravidade de Einstein necessita de um complexo conjunto de equações que são chamadas de equações de campo de Einstein. Essas equações eram tão complexas que nem o próprio Einstein acreditava que um dia alguém seria capaz de resolvê-las. Isso até alguns meses depois, quando o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou uma solução no mínimo peculiar para essas equações. De acordo com esse resultado, se uma certa quantidade de matéria estivesse contida dentro de um determinado volume, especificado por um certo raio, que foi chamado de raio de Schwarzschild, a velocidade de escape na superfície desse volume seria exatamente igual à da luz. E isso nos faz lembrar da hipótese das estrelas escuras de John Mitchell. Porém,
algo ainda mais bizarro estava por vir. A solução também previa que se toda essa quantidade de matéria estivesse contida nesse volume determinado pelo raio de Schwarzschild, deveria existir um ponto onde toda essa quantidade estaria concentrada, e esse é o que foi chamado de ponto de singularidade. Como esse ponto não tem nenhuma dimensão e toda a matéria está concentrada nele, a densidade desse ponto seria infinita. E essa é a estrela escura de Mitchell, ressuscitada mais de 100 anos depois. Esses são os buracos negros. Ok, mas então, se a partir do raio de Schwarzschild, que a partir de agora chamaremos de horizonte de eventos do buraco negro, nem mesmo a luz pode escapar, então certamente não é possível de ver esses objetos, já que para que consigamos ver alguma coisa, a luz tem que refletir nessa coisa e chegar aos nossos olhos. Sendo assim, como então podemos comprovar a existência deles? E de fato, não é possível ver esses objetos. Ou pelo menos não era até um tempo atrás. Mas era perfeitamente possível de ver a bagunça que esses objetos causavam, como em algumas observações ao centro da nossa galáxia, onde notou-se que algumas estrelas estavam orbitando um ponto onde aparentemente não existia nada. Mas além de tudo isso, a teoria também previu que logo após o horizonte de eventos existiria uma grande quantidade de gás e poeira que estaria rotacionando o buraco negro a velocidades muito próximas à da luz. E esse disco foi chamado de disco de acreção. E o disco de acreção, utilizando a tecnologia correta, provavelmente seria muito possível de ver. E foi exatamente isso que a equipe do Event Horizon Telescope fez ao fotografar o disco de acreção do buraco negro supermassivo localizado no centro da galáxia M87, que está a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra. Como você deve imaginar, não deve ter sido nem um pouco fácil de fotografar um objeto localizado a uma distância tão grande. E de fato, seria necessária a utilização de um telescópio cujo diâmetro deveria ter cerca de 12 mil quilômetros. Esse nada mais nada menos é do que o diâmetro do nosso planeta Terra. Mas a equipe do EHT não se deixou ser abalada por isso e decidiu conectar vários radiotelescópios ao redor da Terra para formar um único telescópio com um diâmetro virtual aproximadamente do tamanho da Terra. E assim, após mais de 2 anos de processamento de imagem, a imagem nos foi entregue em 2019. E por incrível que pareça, a imagem é extremamente fiel ao que é previsto pela teoria da relatividade e também é muito parecida com a maioria das representações cinematográficas que tínhamos por aí. Uma delas é a representação do filme Interestelar, que, como pode ver, é muito parecida com o que tem na nossa foto. Na imagem é possível ver o disco de acreção e também a sombra formada pelo limite do horizonte de eventos, onde nem mesmo a luz pode escapar. Agora então façamos uma breve revisão sobre o que acabamos de ver. Primeiro vimos sobre como John Mitchell, motivado pelo experimento do canhão de Newton e também aceitando a teoria corpuscular da luz, propôs a hipótese das estrelas escuras em 1783. Após mais de 100 anos, foi formulada a teoria da relatividade restrita de Einstein, que dizia que a velocidade da luz deveria se manter constante, independente da velocidade da sua fonte. Após vimos que em 1915 Albert Einstein postulou a nova teoria, a teoria da relatividade geral, onde agora o espaço e o tempo eram uma única entidade e que podiam ser distorcidas por grandezas como massa e energia. Depois vimos que o físico alemão Karl Schwarzschild não só foi capaz de resolver as equações de campo de Einstein, como também foi capaz de obter um resultado no mínimo peculiar. E por fim, vimos um pouco da trama da equipe do Event Horizon Telescope para obter a foto do buraco negro localizado no centro da galáxia M87. A imagem do buraco negro não é capaz de provar por si própria que a teoria de Einstein está completamente correta e que ela contém todas as respostas de que precisamos, mas ela é capaz de nos provar o quão bonita é essa coisa que chamamos de ciência, pois um objeto proposto de maneira hipotética por um homem no século XVIII foi capaz de ser contemplado visualmente por nós agora no século XXI. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e até um próximo.